Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Piauí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Alisson e hoje é dia de falar do nosso querido estádio Governador Alberto Tavares Silva, né? Que felizmente não, talvez questão de segurança, felizmente a gente não sabe ainda. Felizmente pela falta de acessibilidade do poder público, o nosso querido gigante da redenção, o terceiro maior estado do Nordeste, o nono maior estado do Brasil. Teve um veto aí, nesse primeiro momento, do STJD, que não deixará ser utilizado, e vai ser utilizado, mas infelizmente sem público presente para o jogo da Copa do Brasil entre Fluminense do Piauí e Santos de São Paulo. Então, um jogo grande, então acabou que foi um destaque negativo, infelizmente, hoje na mídia. Eu estou trazendo algumas matérias aqui para vocês, a gente está conversando um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar minha opinião também, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui no comentário. Caso você tenha chegado hoje, se inscreva no nosso canal, compartilha com os nossos amigos e vamos lá, né? Falar desse tema muito importante, porque envolve o esporte em geral, envolve o futebol, que eu sou um adepto, que eu sou um praticante e amo muito. Então a gente se entristece muito quando vê esse tipo de notícia, mas tem que ser dada, né? O estádio ele vem sendo desprezado há muitos anos. No ano de 2013, quando ele completou 40 anos, a gente só teve um jogo aqui, que foi Flamengo do Piauí 2, Santos 2 também, e a partir dali então ficou visível mesmo que o estádio praticamente foi abandonado. Ele ficou um ano fechado, a estrutura passou a carecer demais de reparos. Pela falta de vigilância, começou a acontecer problemas de estrutura. O que aconteceu? Houve corte nos cabos de energia, roubo de afiação, ventiladores também foram roubados, ferragens. Essa falta de manutenção ocasionou problemas na parte hidráulica, o que ocasionou vazamentos na época. Mas o que a gente vê, só fizeram pequenos reparos para hoje, né? Então, assim, o que a gente sente de verdade é uma falta do interesse público. E o principal também, mas também grande parcela disso é a falta também de uma junção dos clubes, né? Que brigar, provocar uma ação do poder público com relação a isso. A gente vê as equipes querendo usar até mais o Lindolfo, sabe? Deixando o Albertão de lado. O Albertão sequer, desde que foi inaugurado, nunca teve uma reforma no seu gramado, né? É um campo pesado, que tem algumas alturas diferentes. Em algum momento o campo macio, dizem que é um campo mais pesado até do que o próprio Maracanã, o antigo e tudo. Então ele nunca sequer sofreu uma reforma assim no gramado, para você ver como é o descaso. Em 2015 nós tivemos um grande momento aqui na final da Série D, entre a equipe do River e o Botafogo de São Paulo, que foram 40 mil pessoas. O estádio, para quem esteve lá, o estádio pulsava. O povo piauiense mostrou realmente que gostava de futebol, que era apaixonado. Parecia que seria dali uma grande virada para o nosso futebol. Infelizmente parece que ninguém liga, né? Acabou. Até que nós temos algumas equipes hoje que estão com certo destaque nacional, como o Altos, 4 de Julho, o Fluminense também está em ascensão, mas o nosso principal praça de esporte está aí abandonado, né? E depois desse jogo, que a gente pensou que ia ter uma guinada, a gente já teve o primeiro baque, né? A capacidade do estádio, por conta de problemas, foi reduzido já para 13 mil. E o Ministério Público chegou em momentos reduzir a capacidade do estádio para 5 mil pessoas, utilizando apenas a arquibancada cabine. Então, assim, os principais problemas aqui que eu elenquei são as adequações a normas, né, de segurança que hoje são exigidas no Estatuto do Torcedor, como a falta de sinalização, o próprio estacionamento, que praticamente não existe mais, a falta de extintor de incêndio também, a falta de áreas destinadas, né, às pessoas com deficiência e as rampas de acesso ao gramado. Então, assim, pouco foi feito nos últimos anos e praticamente foi estabelecida essa capacidade de 13 mil pessoas. E ainda falta fazer principais detalhes ali também que entravam o uso do estádio hoje, que é o que? A adequação na saída de emergência, os portões de acesso com barras especiais de travamento, a abertura para o lado externo do estádio e essas obras que faltam serem feitas e que não são obras tão complicadas. Venhamos e convenhamos, né? Nós temos uma Fundesp aí que tem um recurso até, digamos que muito bom, poderia já ter feito essa obra, né? Principalmente, né, que são as mesmas pessoas
dessas últimas 2 décadas. Então, assim, são obras que faltam e não tem data prevista para serem feitas. E sem falar que ao longo dos anos o local vem sendo totalmente deteriorado de vez. Os banheiros não têm condição nenhuma de ser utilizados, isso é uma verdade. A estrutura está perigosa para quem gosta de futebol, para quem vai lá. O acesso é ruim, as condições de higiene praticamente não existem, são precárias. E o estádio está totalmente depredado, em calamidade, com um gramado ruim, que não se adequa sequer às normas de segurança, né, do Estatuto do Torcedor. Então hoje o STJD impediu novamente que o estádio possa receber público, e o que tudo indica, o nosso poder público, o nosso governador e os demais gestores não se importam com isso, eles não pensam sequer em investir, eles sempre utilizam esse jeitinho, né, de colocar as instituições do Estado para liberar o funcionamento, até de certa forma conseguiu, o Corpo de Bombeiros dando esse laudo de forma parcial, e hoje chegou a vez de um jogo importante e foi essa visibilidade, né? Fluminense do Piauí contra o Santos também ia ser utilizado para a Copa do Nordeste, e fica a nossa lamentação, né? E a preocupação de um porquê um Corpo de Bombeiros também teria liberado, mesmo com essas restrições, o local para criar até essa certa esperança, né? Porque a Fundesp já estava muito ansiosa dessa utilização, então a gente fica também sem entender. O estádio passou pela uma vistoria, a Fundesp estava tentando a sua liberação, e hoje o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, negou o pedido, né, da Federação de Futebol Piauiense para que o estádio Teresina tivesse torcida nesse jogo de Fluminense do Piauí contra o Santos. Ele está interditado, como eu já falei, desde 2020, após a briga generalizada. O local continua sem poder receber torcedores e só pode ter partidas com portões fechados, sem venda de ingressos. Infelizmente, nessa última quinta-feira, né, foi juntado os laudos que foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros, da Engenharia, da Vigilância Sanitária e Segurança, e um ingresso com o pedido de urgência para desinterdição, né, do estádio Albertão, que foi destaque, assim, até de forma negativa, como eu já falei nacionalmente hoje. Então, destacou a necessidade dessa liberação para a realização do duelo pela Copa do Brasil, mas também pelo jogo da Copa do Nordeste. Então, já havia por parte da entidade do clube piauiense essa expectativa, né, de liberação da torcida. O presidente do STJD, contudo, manteve ali que era proibida a entrada de torcedores para essa decisão. E elencou ainda as ressalvas, né, das limitações. Ele falou que, diante do acrescido e das ressalvas constantes dos laudos, juntados os autos, no presente momento, defiro tão somente o levantamento parcial da interdição da praça desportiva, para que possam realizar partidas com portões fechados, ou seja, sem acesso à torcida de qualquer equipe, despachou Otávio Noronha, sem fala descrito no site STJD. Então, mais uma vez, o laudo de prevenção e combate do incêndio de Corpo de Bombeiros, que foi encaminhado ao tribunal, e foi negado parcialmente. E apesar da pendência aí dos Corpos de Bombeiros, que renovou o uso do local, mesmo com as restrições, né, que foi algo que chamou bastante atenção, o estádio não será, até o momento, não terá público para que ele seja realizada essa partida. E é assim, né, que o atual governo administra o Piauí. Ele realmente parece não se importar com essas condições e até com os perigos, né, que a população tem em comparecer ao estádio. Só pensa mesmo em usar essa questão da sua força política para estar liberando o estádio, para estar colocando jogos, seja lá da forma que for. O Corpo de Bombeiro também, que de certa forma liberou, mesmo com essas restrições em locais, né, já que a gente sabe que não foi feita nenhum tipo de reforma, simplesmente foram lá e liberaram, já que já havia essas restrições, mas conseguiram de alguma forma, que ninguém sabe como, essa liberação. A própria Fundesp, né, que tem as secretárias e diretores que realmente não conseguem dar soluções para esses problemas, que não conseguem, diretores que já estão em 2 décadas sem resolver problemas que são até de certa forma simples na maior praça esportiva do estado, e os piauienses, né, que acabam pagando anualmente milhares de reais para manter a fundação de esporte, que infelizmente não consegue entregar e resolver nenhum problema. E a grande questão que eu quero levantar, né, porque não é levantado, ninguém fala, é de demolição. A gente vê que, caso ninguém faça nada, essa vai se tornar assim uma opção para esse estádio que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, que nós que somos apaixonados pelo futebol, porque pode chegar em algum momento e algum órgão identificar ele como um perigo à sociedade.
Infelizmente é duro, é crítico, a gente sabe que é um processo que não é simples, mas sim, pode acontecer. Infelizmente, eu lembro que teve um episódio de 2009 que o nosso governador pensou em utilizar o estádio aí apenas para treino, né? Para realizar joguinhos que, como sempre, geram prejuízo e tudo. Então, esse estado de abandono total, mais uma vez, é destaque negativo. E, infelizmente, o torcedor piauiense fica essa frustração de ter um grande jogo aqui na nossa capital e a gente não poder estar assistindo, estar comparecendo, torcendo pelo nosso time da casa, que está em ascensão. Mas e aí? Qual a sua opinião? O que você acha do nosso atual governo com relação ao esporte? O que você pensa sobre isso, né? Eu que fui esportista, digo para vocês, é muito raso. Você hoje vê uma migração muito grande para o futebol de 7, que tem campeonatos no ano inteiro. Aqui no Piauí, eu acho que praticamente você não tem campeonato de campo para jovens, adolescentes, crianças. Então você tem que buscar outros caminhos, né? Então a gente vê que falta muito ainda da parte do nosso governo. Tá dando essa prioridade para esses jovens que querem tanto só praticar esporte, como a gente sabe que o esporte é bom, né? Como é bom, como forma caráter, como forma pessoas, como disciplina em jovens e adolescentes. E fica aqui nosso sentimento de tristeza por mais esse momento de infelicidade no futebol piauiense, tá bom?